Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, amados, tudo bem? Bendito seja Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Tudo bom com você, né? Você que está nos acompanhando aí online, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, abençoe a sua casa, no nome de Jesus, e que possamos levar um pouco da presença de Deus para o seu lar também. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com Deus um pouquinho e vamos pedir a Ele que Ele venha nos guiar, que Ele venha tomar direção de tudo que há de ser realizado nessa noite. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, se ligue com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento de oração, Deus, é que nós nos voltamos a Ti, Senhor, para pedir primeiramente perdão por nossas falhas, Deus, por nossos pecados, Senhor, porque nós reconhecemos, Senhor, que somos falhos, Senhor, que somos totalmente e cabalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti para tudo, nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nós nada somos, nada temos, nada podemos, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor venha nos guiar, meu Deus, nessa noite, nessa jornada. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha nos cobrir, Pai, com o Teu sangue, com o Teu poder, Deus, que o Senhor venha nos revestir com todas as armaduras de Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, para que depois de havermos feito tudo, permanecermos firmes no Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que possamos estar, Deus, diante de Ti, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Ó Deus, vem nos guiar, Senhor Deus, a cada minuto da nossa vida, Senhor. Nos dá direção, Deus. Ó Deus, a cada minuto, Deus, em cada decisão, Senhor. Meu Deus, que o Senhor esteja presente, meu Pai, em cada minuto da nossa vida, Deus. Ó Deus, para que possamos, Senhor, ó Deus, tomarmos decisões corretas, para que possamos, Deus, ser guiados por Ti, Senhor. Ó Deus, não permita, Deus, ó Deus, que nenhuma influência que não venha de Ti, Senhor, Deus. Ó Deus Santo, venha sobre nossa vida, venha sobre nossa casa, venha sobre o Teu povo, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, cobre a Tua igreja, cobre o Teu povo, Deus, com o Teu sangue, com o Teu poder, meu Pai. No nome de Jesus, a Tua palavra diz, Deus, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, meu Deus. Meu Deus, que os Teus anjos, Deus, estejam de prontidão, meu Deus. Ó Deus, aí na casa de cada um dos Teus filhos, Pai. Ó Deus, de cada um, Pai. Ó Deus, de cada um que está nos assistindo também, de cada pessoa que está aqui nessa noite, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, e guarda os nossos, Senhor. Ó Deus, nós queremos pedir, Deus, que o Senhor venha estar conosco, ó Deus, nesse culto, Senhor Deus, vem com a Tua presença, meu Pai, vem com o Teu poder, Senhor, sobre nós nessa noite, Pai, ó Deus, e nos reveste de Ti, Pai. Encha-nos de Ti, Senhor Deus. Ó Deus Santo, para que não haja espaço algum em nós, meu Deus, para outra coisa que não seja o Senhor, meu Deus. Queremos estar cheios de Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus. Aleluia. Santo, Santo, Santo.
Seja adorado, seja exaltado em nossas vidas, Senhor, para sempre, Pai. Oh, aleluia. 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 Louvado seja o nome de Jesus.
Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Ora, eu declaro isso com fé. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, aleluia, Senhor. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz. Tu és a luz desse mundo. Esperança, esperança para os perdidos. Tu és a paz. Tu és a paz para os cansados. Tu és, Senhor. Tu és. Ninguém é como tu. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como tu, Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Oh, ninguém é como o nosso Deus. Oh, aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, eu creio, Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Declare isso, declare. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Pai. Oh, aleluia. Santo é teu nome, Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Oh, aleluia. Ninguém é como tu, Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Oh, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, eu creio, Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Deus. Ninguém é como nosso 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 Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Só tu és Deus, Senhor. Grande é teu nome, Deus. E nós só temos a agradecer ao Senhor.
que o Senhor fez e continua fazendo, Pai. Porque a Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra, aleluia, Ele é fiel. Oh, aleluias. Oh, aleluia. Aleluia. Se Deus começou a obra na sua vida, meu amado, minha amada, Ele já começou a obra na sua vida. Aleluia. Continua firme. Oh, aleluia. Porque aquele que começou, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Ele vai completar a obra na sua vida, na sua família. Oh, declare isso nessa noite. Declare, aleluia, aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele vai completar. Oh, aleluia, aquele que começou a boa obra na minha família, Ele vai completar a obra. Oh, em nome de Jesus. Oh, declare isso na sua vida. Profetize isso na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos. Aleluia. E Deus chega para ele e pergunta: filho do homem, esses ossos podem reviver? E ele, sem saber o que responder, ele diz: Senhor, Tu sabes. Aleluia. Aleluia. Amado, eu acredito que naquele momento faltou até fé nele. Por quê? Porque Deus faz uma pergunta dessa e ele diz: Senhor, eu não sei, Tu sabes. Com certeza faltou fé nele. Mas ainda assim, ainda sem fé que ele estava, Deus diz a ele: profetize. Oh, aleluia, profetize. Aleluia. E talvez, meu amado, talvez você esteja olhando para a sua situação, talvez você esteja olhando para a situação da sua casa, da sua família. Aleluia, esteja como um vale de ossos secos, esteja sem vida. Aleluia. Aleluia. Talvez você até tenha perdido a sua fé, mas mesmo sem fé, o Senhor diz: profetiza. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Profetize, abra sua boca e declare a vitória de Deus sobre a sua família, declare a vitória de Deus sobre a sua casa, declare a vitória de Deus sobre a sua vida. Aleluias. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E quando você profetizar, meu amado, aleluia, o vento de Deus vai vir sobre a sua vida. O vento do Espírito vai vir sobre a sua casa, vai vir sobre esse vale de ossos secos, aleluia, e vai trazer vida de novo, aleluia, porque é o Espírito de Deus quem traz a vida, aleluia. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela Tua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, eu quero estar no vento, eu quero estar no Teu mover, Jesus, aleluia. Ser conduzido pela Tua vontade. Sopra sobre mim o Teu querer, leva-me na nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da Tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Oh, aleluia. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito,
sabe. Só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade, Jesus. Ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim, sopra sobre mim o teu querer. Leva-me na nuvem da unção. Quero ir contigo, eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Sopra em mim, sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir, eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. O vento do Espírito sopra em mim. Oh, sopra em mim. Oh, aleluia, sopra, Senhor. Sopra em mim. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Oh, eu quero, Senhor. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Sopra em mim, sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Vento do Espírito sopra em mim. Querer, sopra sobre nós, Senhor, o fôlego de vida, aleluia, em cada área de nossa vida, Senhor. Ó Deus, sopra na área financeira do teu povo, da tua igreja, Jesus. Sopra, Deus, sopra na área familiar, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sopra, Deus, na área sentimental da tua igreja, do teu povo, Senhor. Sopra, Deus. Sopra na área espiritual da tua igreja, Jesus. Oh, aleluia. Sopra, Deus. Sopra na área ministerial de cada um dos teus filhos, Senhor. Sopra, Deus, e vem com o teu mover, Pai, vem trazendo a tua vida, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor. E nesse momento nós também oramos pelo teu filho, Deus, que irá trazer a tua mensagem nessa noite, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, dá direção ao teu filho, Pai. Guia o Senhor conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor, porque sabemos que a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável, Senhor. A tua vontade é o melhor para nós, Senhor. Ó Deus, usa ele conforme o teu querer e a tua vontade, como boca de Deus nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
A paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, né? É a oportunidade que Deus nos dá hoje de estarmos na casa dEle, louvando e glorificando o nome dEle, né? Prestando um culto ao nosso Deus. Nós sabemos que para prestar culto a Deus, em todo lugar nós prestamos. Mas quando nós viemos à casa do Senhor, nos deslocamos dos nossos lares para a nossa casa, da nossa casa para a igreja, né? É uma coisa mais gostosa, né? E ainda mais quando a gente encontramos alguns irmãos que algumas vezes, que muitos dias, muitos meses nós não vemos, né, irmã? Mas é isso. Deus aos poucos está estabelecendo, né, tudo para que todos nós possamos estar aqui na sua casa. Amém? Eu não vou orar porque o irmão Fabrício já orou, mas eu vou pedir aos irmãos neste momento que abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. É um texto um pouco grande, mas nós vamos ler para melhor compreensão da mensagem. Lucas capítulo 24, de 13 a 35. O título dessa mensagem, Deus colocou no meu coração para colocar na caminhada com Cristo. Na caminhada com Cristo. Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si do que aconteceu, que indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram, a verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinha tido visto uma visão de anjos, que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se ali assim como as mulheres haviam dito. Porém, ele não o viram. E ele disse: Ó nécios, tardio de coração, disse Jesus a eles,
para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para ser mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e deu. E abrindo-se os olhos, então os olhos o começaram e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E que na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11, os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando nesse texto hoje, e Deus me deu aqui 5 tópicos importantes para a nossa vida, para tomarmos, como lição para a nossa vida. Nós vemos aqui, irmãos, 2 homens que eram discípulos de Jesus. Esses 2 homens não foram escolhidos, não estavam entre os 12 escolhidos, mas eram também discípulos de Jesus, E eles presenciaram tudo o que aconteceu, durante aqueles 3 dias. Eles presenciaram, a traição de Judas, eles presenciaram a queda de Pedro, quando negou Jesus. Eles presenciaram o julgamento de Jesus, e por fim presenciaram, a crucificação do Mestre. Acredito que aqueles homens, ouviram muitas vezes Jesus pregando, tanto é que eles falam aqui, durante todo o período que estava com ele, o que eles viram, de Jesus. E aqueles homens estavam esperançosos que aquele Senhor, aquele Mestre, iria ser aquele que os libertaria do poder de Roma. Mas, quando eles presenciaram tudo aquilo, e já no 3º dia, eles estavam ali esperando que algo acontecesse com a morte de Jesus, e não vendo, eles desanimaram. A palavra de Jesus, a ordem de Jesus era: fiquem em Jerusalém até que eu venha. Essa era a ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém até que eu venha. Ora, se Jesus tinha dado essa ordem antes da sua morte, é porque ele estava dizendo: eu vou voltar, eu vou ressuscitar. Mas diante todo aquele quadro que aqueles 2 homens presenciaram, eles esmureceram, eles se entristeceram, eles perderam a esperança e pegaram o caminho de Emaús, pegaram o caminho para casa. Aqueles homens moravam
em Emaús. Emaús, segundo relatos, ele distancia de Jerusalém uns 11 quilômetros nessa faixa. O que daria mais ou menos 1h30, 2 horas para chegar em Emaús. Mas o que aconteceu? Quando aqueles homens deixaram Jerusalém, deixaram os outros discípulos de lado e voltaram para casa, ele estava dizendo: tudo acabou. Não há mais esperança. Aquilo que esperávamos não vai mais acontecer. O mestre morreu. Eles perderam a esperança, perdeu a fé. E tomaram a decisão de voltar para casa. Aqui relata, irmãos, que temos que ter os nossos olhos fitos em Jesus. Né? Quando colocamos nossos olhos nas tragédias da vida, né, deixamos de enxergar Jesus nas nossas vidas. Né? Aqueles homens presenciaram tudo aquilo, e todas aquelas cenas que eles viram ali, né? Durante o período de traição, né? De negação de Pedro, de crucificação de Jesus, né? Eles, né, ficaram abalados e perderam a fé. Eles olharam, deixaram de olhar para aquele que disse que iria ressuscitar ao terceiro dia, queria estar com eles, para olhar para as tragédias, para olhar para a circunstância de toda aquela situação. Quando colocamos nossos olhos, né, nas circunstâncias, nas tragédias da vida, deixamos de enxergar Jesus nas nossas vidas. Para exemplo disso, nós vemos o próprio Pedro, quando o Senhor Jesus estava no mar, dentro de um barco, e Pedro viu nas margens do mar, e falou: Senhor, eu posso estar contigo? Jesus: venha, Pedro. E Pedro começou a andar no mar. Enquanto Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, ele estava sobre o mar, andando. Mas no momento em que Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a água, começou a afundar. Quando tiramos os olhos de Jesus e olhamos para as circunstâncias, começamos a sucumbir. Outro exemplo foi o povo de Israel. O povo de Israel estava caminhando no deserto, rumo à nova terra prometida. O povo de Israel via o operar de Deus a cada dia no deserto. Mas, diante das circunstâncias que às vezes começavam a surgir, eles começavam a murmurar e tiravam os olhos de Deus. E aí, em vez de avançar, eles regrediam. Foi 40 anos no deserto, quando essa viagem poderia ser bem menos, por causa da incredulidade daquele povo. E o que falar do povo de Israel de novo, diante de Golias, que começaram a tremer diante de Golias, e não enxergaram que ali estava um jovem, o que Deus escolheu para derrotar aquele gigante, aquele filisteu, porque estava olhando para o gigante, estava olhando para a circunstância. E foi o que aconteceu com aqueles dois homens.
acabou. Não adianta ficarmos aqui mais. Vamos para casa. Pegaram os seus alforjes, seguiram o caminho. Neste caminho, Jesus aparece a eles. Glória a Deus. Veja, irmãos, o amor de Cristo por nós. O amor de Cristo por nós. Jesus podia dizer, pô, eles foram, uma deles ficaram em Jerusalém me esperando. Eles foram, problema deles. Eles desistiram, mas não foi assim que Jesus fez. Jesus pegou o caminho de Emaús, já ressuscitado, e encontrou com aqueles homens. Uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos, e que nós devemos aprender, que Jesus nunca desiste de nós. Mesmo que a gente esteja querendo pegar o caminho de Emaús, o caminho errado, Ele não desiste de nós. Eu me lembro daquele hino, era sem ovelha, toda no aprisco, era sem ovelhas, que a mãe cuidou, mas ao contá-la todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, morrendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros, e ao redil voltou. Jesus deixou aqueles discípulos que estavam lá, os 11 discípulos, porque não era mais 12, porque Judas tinha morrido, mas deixou os 11 discípulos lá e foi em busca daqueles dois que estavam pegando o caminho errado. Deus nunca desiste dos seus. Outra coisa também, irmãos, que retrata aqui, no versículo 2, deixa eu ver aqui, no versículo 2 diz assim, ele falando, ó nécios e tardos de coração, para crer o que os profetas disseram ao meu respeito, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, e que entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. É nas Escrituras, irmãos, sagradas, que devemos buscar a resposta para a nossa vida. Aqueles homens provavelmente já tinham conhecido as profecias, eles já tinham conhecido, já conheciam as Escrituras Sagradas, o que os profetas escreveram a respeito de Jesus. Eles já sabiam que a quem os profetas falaram era aquele que estava ali com eles naquele tempo. Mas eles esqueceram as Escrituras. Esqueceram do que foi escrito, do que estava escrito. Quantas vezes em nossas vidas, eu digo nossa porque na minha também, nós esquecemos da promessa de Deus. Nós sabemos que a promessa de Deus nos fala a respeito, né, de nós e o que Ele tem para nós. Mas quando nos pegamos em dificuldade, em lutas, em adversidade, esquecemos da promessa de Deus. E começamos a querer tomar novos rumos na nossa vida, a querer tomar novos caminhos. Mas graças a Deus, né, que o Senhor Jesus, né, quando estamos tomando novos caminhos errados, muitas vezes, Ele sempre vem e diz, meu filho, este não é o caminho. Volta para Jerusalém. Volta para a tua primeira fé.
quando temos a palavra de Deus como nossa fonte de fé e prática, tudo se torna mais fácil entender. Quando buscamos a Bíblia, a resposta na Bíblia, orando a Deus, Senhor, me responde a respeito de tudo isso que está acontecendo na nossa sociedade, na nossa vida, né? Neste povo. O que está acontecendo nesse país? Quando buscamos a resposta de Deus, Ele, na palavra dele, Ele nos dá. Ele nos dá a palavra. Eis que não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. Aqueles homens estavam entristecidos. Jesus estava procurando animá-los. E nós vemos aqui que Jesus disse: por que vocês estão tristes? Porque vocês estão comentando tudo isso? Estão tristes o vosso semblante. E eles começaram a dizer: tudo que tinha... Você estava em Jerusalém, você é de onde? Que você não viu tudo isso que está acontecendo? E eles passaram a relatar. Mas Jesus começou a fazer o quê? Foi que Jesus começou a fazer? As Escrituras. Vamos para as Escrituras. Eles começaram a relatar os fatos acontecidos, as tragédias, e Jesus chamou eles para a Escritura. Vamos ver o que foi que a Escritura disse a respeito desses homens. Até o momento, eles não sabiam que ali estava Jesus, porque os seus olhos estavam cegos pela incredulidade. Então, o Senhor falou a eles: honestos de coração. Honestos de coração. Ó vacilantes na fé. Será que vocês não sabem tudo isso que deveria de acontecer? Outra coisa que me chama a atenção, irmão, aqui, e que eu pontuei aqui, está assim: e chegaram à aldeia para onde ele ia, e fez com que ia para ele, como quem ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, e tomando o pão, abençoou e partiu-lhe e deu. Nós vemos aqui, irmãos, que a companhia de Jesus, a caminhada com Jesus, né? Na companhia do Mestre, se torna mais leve. Enquanto eles vinham sozinhos, os dois, caminhando e conversando, eu acredito que o coração deles estavam partido, estavam pesados. Mas quando Jesus entrou na conversa e começou a falar das Escrituras, começou a relatar das promessas de Deus, eu acredito que foi o que aconteceu. O coração deles começaram a arder com a palavra. E a caminhada começou agora a se tornar mais leve, porque eles estavam ouvindo uma palavra de ânimo, uma palavra, né, de renovo para a vida deles. E o que foi que aconteceu ali? E entrou para ficar com eles. E aconteceu, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-lhe e deu. E abrindo-se então os olhos, e o conheceram,
e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora levantou-se para Jerusalém, e tornaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11. Nós vemos aqui, irmãos, que é na comunhão com Deus, né, que a sua intimidade, e na sua intimidade que os nossos olhos são abertos, que os nossos olhos são desvendados. Foi no partir do pão, na comunhão daquele momento ali, em que eles sentaram na mesa, em que Jesus orou e que levantou a sua mão, que eles viram a perfuração nas mãos do Senhor, as escamas dos seus olhos caíram, e eles enxergaram que eles estavam diante o tempo todo nessa viagem, diante daquele a quem eles pensavam que estava morto. Glória a Deus. Quando eles viram o Senhor Mestre, eu acredito que os corações deles começaram a se encher de gozo, de alegria, porque eles sabiam que ali estava aquele que daria a eles o que eles estavam precisando. E naquele momento em que eles reconheceram o Mestre, o Senhor os deixou, porque até ali o Senhor já tinha cumprido a missão, que era abrir os olhos daquele homem. E a Bíblia nos diz aqui, né, que quando os olhos deles foram abertos, eles imediatamente voltaram para Jerusalém. Imagine, depois de caminhar todo aquele tempo, teve que voltar de novo para o Mestre. Provavelmente, irmãos, aquela caminhada que daria 2 horas, eles levaram o dia todo, porque vieram conversando, parando na estrada, Jesus falando com eles, ensinando a eles. E tanto é que quando a palavra de Deus diz, quando eles chegaram, já estava muito tarde. Eles pediram para Jesus ficar. Mas quando Jesus se revelou a eles, né, que eles viram ao Mestre, que o Mestre tinha ressuscitado, eles não contaram conversa, pegaram os alforjes e voltaram para Jerusalém. E ali se juntaram aos 11 e começaram a compartilhar o que tinha visto e ouvido. Irmãos, o que aprendemos com tudo isso é que não importa a circunstância, não importa o que estamos passando neste momento, não devemos tirar os olhos do nosso Mestre. Não devemos tirar os olhos de Jesus, porque nós sabemos que todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não devemos pegar os nossos caminhos e dizer, não adianta, eu estava tão bem na igreja, veio a pandemia, e aí eu não estou indo mais para a igreja, acho que não vou mais para a igreja não, eu vou seguir o meu caminho. E Jesus vai estar lá com você, e vai abrir os seus olhos para você voltar para Jerusalém, para você voltar ao seu primeiro amor, a sua fé, para você voltar ao convívio dos seus irmãos aqui, como aqueles homens voltaram para Jerusalém. Não importa a circunstância, irmãos, que estamos passando, não importa a dificuldade, não importa as tragédias que possam vir na nossa vida, devemos colocar os nossos olhos fitos em Jesus.
Devemos confiar na sua promessa, na sua palavra. Se Ele disse que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Se Ele tem promessa para mim, promessa para você, é porque Ele vai realizar. Ele não tarda com as suas promessas. Você não vai perecer, mas Deus vai fazer a obra na sua vida. Aquilo que o Senhor prometeu para você, meu irmão, que está aí do outro lado, ouvindo essa palavra pelo Facebook, pelas redes sociais, aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai realizar. Porque a palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que negue. Não é homem para que negue, nem filho de homem para que minta. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus prometeu para os irmãos que estão aqui hoje, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, Ele é dono do tempo. Ele é dono do tempo. Então não importa o tempo. Ah, Senhor, já tem tantos dias, tantos meses, tantos anos. Ele vai cumprir. Eu tenho promessas de Deus na minha vida, que eu estou esperando, já tem, mas eu sei que Ele vai cumprir, eu sei. Eu já muitas vezes, irmãos, tomei o caminho de Emaús, eu tomei o caminho de Emaús, e Deus me fez retornar para Jerusalém, porque é em Jerusalém que Ele vai cumprir a sua promessa para nossas vidas. É em Jerusalém que Ele tem planos para nós. Não é em Emaús, nem é no caminho de Emaús. É em Jerusalém. Então, irmãos, para terminar aqui, o Senhor está dizendo, fique em Jerusalém. Fique na promessa. Fique em Jerusalém até que Ele venha cumprir a promessa na sua vida. Não faça como Cleopas e o outro que pegou o caminho de Emaús. Tomou seu próprio rumo. Confie no Senhor. E as promessas de Deus irão se realizar na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Esta é a palavra que Deus teve para hoje. Não desista, porque Deus não desiste de você. Amém? Deus nos abençoe. Neste momento, o irmão vai louvar a Deus. E eu, antes, vou estar aqui orando, agradecendo a Deus. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estão hoje aqui presentes. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus renove, cada dia as suas promessas na sua vida. Nas suas vidas, que vocês possam confiar e esperar, em Jerusalém. Amém? Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas na nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ó Senhor, se o Senhor prometeu, o Senhor nos dará. Se o Senhor prometeu as suas promessas para a nossa vida, ó Deus amado, promessas, ó Deus amado, essas que irão glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, Senhor, no meio das pessoas, no meio dessa sociedade, o Senhor há de cumprir. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a cada dia mais, ó Deus, a nossa fé ser fortalecida e a estarmos firmes, ó Deus amado, em Jerusalém. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do nosso pastor João. Obrigado pela vida dos outros pastores que estão aqui nesse tempo, ó Deus amado, difíceis, na obra, ó Deus, empenhado na obra. Obrigado pela vida, ó Deus, da tua serva Vilma, ó Deus amado, Senhor, e Luana, que está aqui também
trabalhando na obra, do teu servo, ó Deus amado, Paulo, ó Deus, Chalupe também, que está aqui na obra, Senhor. Obrigado, meu Deus, meu Pai, pelos teus servos do louvor, meu Pai amado, Senhor, que está aqui, meu Pai amado, Senhor, ó, louvando e glorificando o teu nome, a Fabrício, aos irmãos da bateria, aos irmãos, ó Deus, do baixo, aqueles que estão, ó Deus amado, Senhor, empenhados, ó Deus amado, em fazer a tua obra, que eles não desistam, Senhor, que eles não, ó Deus amado, Senhor, tomem o caminho de Emaús, mas que eles possam continuar em Jerusalém, para, ó Deus, receber a bênção que o Senhor tem para a vida deles. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão, ó Deus, que não pôde vir nesta noite, está aqui, Senhor, mas estão, ó Deus amado, Senhor, ouvindo a tua palavra, ó Deus amado, pelas redes sociais. Que o Senhor esteja abençoando a cada lar, a cada irmão, a cada irmã, meu Deus, meu Pai, suprindo todas as suas necessidades. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. O teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos passos de Jesus, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não, sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para o proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus.